Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o Cláudio Bueno sobre o projeto 1111. Você já ouviu falar sobre o projeto 1111? Pois é. Hoje nós celebramos 29 anos da primeira ativação do projeto 1111, ou GOD. O tempo passa muito rápido, né? Os trabalhos da Pax existem há 40 anos. Ontem nós celebramos 30 anos da nossa sede lá na Brasleme. E um dos grandes eventos grandes que a Pax organizou aqui no Brasil e na América Latina foi justamente o Projeto 1111, que hoje celebra 29 anos da primeira ativação. E houveram várias ativações de vários portais da energia do 1111. E agora vou conversar com o Bueno, que estava lá na ativação dos todos os portais, mas principalmente no primeiro portal, né? Para que a gente possa estar aí conversando. Ele já está entrando, vamos dar boas-vindas. Ei, bem-vindo! Oi, Tudo bem? tudo. Ótimo, então vamos lá. Então, família Pax, vocês conhecem Cláudio Bueno, meu companheiro, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax. Nós estamos juntos na Rádio Vibe Mundial todo sábado, 19 horas, no programa Encontros com São Germain, há 25 anos. E hoje eu o convidei para falar sobre o Projeto 1111, porque o Bueno está com a gente há muitos anos na história da Pax. E ele acompanhou todos os grandes eventos, principalmente esse dia de hoje, né? Então, o tempo é seu, pode começar a falar. Bom, antes de mais nada, uma boa tarde para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Espero que todos estejam bem, gozando de saúde, de proteção, que tenham uma semana com muito trabalho, com muito sucesso também, com muita paz, amor e luz nas vossas vidas, né? E quero dizer também que não sei como eu vou me sair aqui, mas eu vou dar o melhor de mim. Não, já tá bom, você já conseguiu entrar no Instagram? Veja só, até eu que não É, sabia. é. Consegui. Então, já tá tudo de bom, olha isso, né? Na sexta-feira, É. Mas, Zoom. mas eu não sei se eu não sei até quando eu vou conseguir fazer a coisa aqui direito, né? Então vamos ver aí como é que faz para eu mostrar o Saint Germain, Então, né? Mas vamos lá, o que que você quer saber? Pergunte, então, pergunte. você explicasse para as pessoas que estão chegando agora na família Pax o que é o Projeto 1111, como é que isso te criou um impacto naquela época, 29 anos atrás, e o teu sentimento em relação às pessoas que estavam com a gente lá no Clube Espéria, mais de 4.000 pessoas, enfim, eu gostaria que você voltasse no tempo lá 29 anos atrás. Bom, então a gente tem que começar falando que o projeto 1111, na verdade, ele começou no ano anterior. Ele começou, na verdade, no dia 11/11 de 91, quando o Lorde Melquisedeque, junto com o Arcanjo Miguel e todos os anjos e toda a ordem celestial, começou a preparar a grande abertura que viria no dia 11 de janeiro de 92. Né? Porque o Lorde Melquisedeque, na verdade, é o patrono do 1111, né? Ele é, na verdade, a figura que transmite toda essa compreensão, toda essa energia junto com o Arcanjo Miguel, distribuindo assim as virtudes do poder, da sabedoria e do amor. Isso foi feito em vários lugares antes de que o portal fosse aberto. Isso foi feito no Arizona, isso foi feito com a tribo da Go, isso foi feito lá na Austrália, com os aborígenas. Foram feitos em diversos lugares do planeta, semeando essa energia 1111 para que depois a gente pudesse, então, fazer a abertura do portal em janeiro. Nós tivemos conhecimento e a Pax recebeu a missão, como sempre, da gente estar fazendo e patrocinando, vamos dizer assim, como um centro espiritual forte aqui no Brasil, depois de todas as conferências internacionais de metafísica que a gente tinha feito, onde maioria e boa parte
da conferência é feita por estrangeiros, JJ Hartec, né? O próprio Edwin, e vários outros nomes que compõem aí a orla da nossa constelação espiritual internacional. Então, eles pediram que nós fizéssemos, encabeçássemos, através da Pax, a abertura do Portal 1111. Você olhou bem como a coisa deveria ser feita, porque tinha toda uma técnica, tinha todo um mecanismo, e o nosso braço direito, como sempre, aí na Pax, né, é a Heloísa La Sálvia. Então, a Heloísa recebeu a incumbência de fazer a organização e a coordenadoria do Portal 1111. E ela, com muito trabalho, muito talento, pegando todo aquele material que veio para a gente, porque, na verdade, era uma pasta, né? Ela se dispôs a fazer um trabalho brilhante, dando, inclusive, o endereço pessoal, dando o telefone da casa dela e se colocando à disposição daquelas pessoas que queriam participar. Porque existia uma série de movimentos que deveria ser feito na abertura do portal, além de todos os anjos guardiões que devia ter na sala e devia ter também lá no campo de futebol, aonde também seria celebrado. Bom, a coisa foi de um vulto tão grande e tão majestoso que parecia um mar branco entrando ali perto da Marginal e ali na Santos Dumont. Parecia, na verdade, um mar branco de pessoas entrando no clube tão tradicional daqui de São Paulo, que é o Espéria, o qual nós fazemos agradecimento até hoje, porque nunca nos negou a abertura daquele clube para nenhum evento do porte da magnitude que foi o 1111. Eu fico até meio emocionado de falar nisso, porque os esperiotas, até os próprios associados, como são chamados, e esse clube tão tradicional aqui de São Paulo, na Zona Norte, um dos poucos ainda que se mantém em pé, dando abertura para os jovens, para a juventude praticar o esporte, numa prática competitiva, até com medalhas olímpicas, foi uma verdadeira festa que chamou a atenção da imprensa. Chamou a atenção da imprensa nacional, divulgando todo esse trabalho que estava sendo feito ali internacionalmente. Porque eu tenho até alguns números, se você me permite, só para você ter uma ideia. No Peru teve 900 pessoas, no Paraguai 500, na Argentina 500, no Chile 350, no Uruguai 300, na Bolívia 200 e na Venezuela 30. Nós tivemos um público de 2.700 pessoas. 2.700 pessoas compareceram naquele evento. O evento teve uma magnitude tão grande que a própria Solara, em setembro daquele ano, de 91, ela esteve aqui no Brasil fazendo esse preparo com a gente, porque, na verdade, nós nos encontramos com ela, acho que por 3 vezes. Ela veio 2 vezes para o Brasil e nós nos encontramos com ela uma vez lá no Havaí. Não é verdade? Morava, sim. E ela esteve aqui no Brasil em 91 para fazer toda essa experiência e motivar que a gente fizesse. Deu um verdadeiro workshop aqui, fez uma iniciação com todos aqueles que iam participar. E depois voltou novamente, porque o entusiasmo foi tão grande, porque ela tinha uma missão de fazer essa abertura do 1111 justamente no Egito, lá na planície de Gizé, junto à pirâmide de Quéops, que é a maior pirâmide ali das 3. Ela foi lá fazer essa abertura, levou um grupo para fazer essa abertura no Egito, mas não contagiou e não movimentou
o número de pessoas que o Brasil movimentou através da Pax, através da sua liderança, da sua coordenadoria espiritual, da coordenadoria e da supervisão da Elo, que foi perfeita, e nós tivemos ali todos juntos, ali eu dei uma mãozinha, o Jordão deu outra mãozinha, e a gente correu muito para que as coisas dessem certo. O Goulart veio, fez toda a reportagem e levou para o ar, o evento se dando. Quer dizer, foi ao vivo. Foi ao vivo aquele evento. Tanto aquilo que acontecia no campo de futebol, como acontecia no salão principal do Espéria, que cabia aproximadamente, acho que umas 400 ou 500 pessoas, porque ali não dava nem para se mexer. Estava todo mundo sentado, um ao lado do outro, só os guardiões, os anjos guardiões do lado do salão, o pessoal de frente na coordenação, Heloísa, você, eu, Jordão, ali incessando toda a sala, não dava nem para se mexer. Né? Aquele mar branco. Né? E o pessoal restante, o pessoal que não coube, evidentemente não cabia, né? O restante das 2.300 pessoas estavam no campo de futebol, lá onde tem a pista de atletismo em volta do campo. Né? E aquilo, então, tomou uma proporção tão grande para nós todos que nós chamamos atenção também aquilo que já era uma referência aqui no Brasil, a Pax como sendo um ponto de luz na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, aquilo acabou se expandindo para o resto do mundo. E aí veio todos os outros convites para que nós pudéssemos nos apresentar em outros lugares. Então, depois veio a Índia, depois, então, veio o Canadá com Banff, Monte Shasta, que já era feito. Inclusive, fizemos até a Disney. Né? Com o grupo todo. Porque aonde quer que há necessidade de nós estarmos como peregrinos para levarmos ou abrirmos qualquer sintonia com a luz, nós estaremos lá. É mais ou menos isso que aconteceu, Carmen. Pois é. E muitas pessoas que estavam lá no nosso evento, tinha vários cantores famosos, tinham atrizes, atores e pessoas desconhecidas como nós. E o mais importante é a energia que ficou, né, durante todo esse tempo do Projeto 1111. Depois, nos anos seguintes, abriram outros portais, mas aquele primeiro foi um grande impacto, né, Bueno? Porque muitas pessoas despertaram para a espiritualidade e para entender que espiritualidade não é acreditar nisso ou aquilo, é você ter Deus como foco e viver de acordo com a sua verdade, de acordo com as suas crenças, né? E eu adorei como você explicou. E hoje em dia, principalmente depois do ano passado, 2020, que quase 8 bilhões de pessoas ficaram congelados em casa, reaprendendo a viver e a valorizar e reavaliar o próprio caminho, muita gente começou a se colocar nessa energia de espiritualidade, né? E muitas pessoas pegam o bonde andando, como a gente fala, pegam um nome, pegam uma informação, criam uma história em cima e vai. E, infelizmente, tem pessoas que seguem essas energias, né? Porque tudo é ressonância, tudo é frequência, tudo é vibração. Então, o Projeto 1111 foi, assim, um marco na história do planeta, na história da Pax. E nós hoje compartilhamos vários links com como foi o nosso evento lá no Espéria, vários links com todas as reportagens de toda a mídia normal, porque na época não existia TV a cabo, né? Então todas as televisões estavam lá mostrando, foi emocionante mesmo, né? Foi uma experiência completamente diferente de tudo que a gente podia imaginar, né, Bueno? Eu me lembro, inclusive, que quando terminou o evento, tarde da noite, muito tarde, os meus pais ainda estavam aqui nesse plano, e quando acabou o evento, eles estavam na praia. Eu desci para a praia. Todos eles tinham visto na televisão. Todos eles tinham visto na televisão. E no dia seguinte eu fui à praia e o pessoal falava, ele estava na televisão, olha, ele estava na televisão. Isso me lembrou um pouco
isso me lembrou um pouco o caminho de Santiago de Compostela. Eu ia Quando falar. a gente começou a fazer uma brincadeira com a neve, porque estava nevando, e de repente a gente começou a brincar, mas a gente nem sabia o que estava acontecendo, porque tinha alguns carros parados do lado e até tinha um furgão. Mas, poxa vida, a felicidade do pessoal era tão grande brincando na neve Peraí, que a gente. um momento, deixa eu explicar. A gente começou a rezar e começou a nevar em cima do nosso grupo. Porque São Germain, Isso. não é que estava nevando em todos os lugares. É. Não, não, não. E a gente começou, que nem eu falei, começou a nevar e a gente pegou as bolinhas e começou a tirar um no outro. E eu estava sem botina, eu estava fazendo o caminho de tênis. Bom, chegou na metade do caminho, o tênis já virou bagaço. Quando nós chegamos na cidade, se não me engano, era de uma cidade no meio do caminho, nós entramos numa loja, você estava comigo. Sim. Nós entramos numa loja e eu escolhi uma botina um pouco mais forte, alguma coisa assim. Na hora que nós entramos, o pessoal já começou, olha, são eles, são eles, são eles. Enquanto a gente estava brincando e rezando, o pessoal que estava dentro do furgão estava nos filmando e passando ao vivo para a televisão da Espanha. Foi. Então, isso me lembrou um pouco essa época do 11/11. É. Porque ali todos nós, e eles davam close na gente, as pessoas que estavam no altar, as pessoas que estavam rezando, os anjos que estavam envoltos, os guardiões, todo o público que estava sentado completamente concentrado naquilo que estava fazendo. Eu vejo muito hoje, Carmen, que as pessoas têm uma tendência a valorizar a espiritualidade com muito acento, com muita propriedade, querendo sempre aprender, está sempre querendo o conhecimento, está sempre querendo cursos, está sempre querendo coisas novas, onde aquilo possa ser acrescentado e possa trazer uma certa evolução no seu coração, aonde está a chama trina. Mas o que eu vejo muito pouco, e que nós fazemos desde lá de trás, a gente que vem lá de uma coisa que ninguém conhecia ainda, porque não se tinha nada aberto, né? Porque as únicas coisas que tinha aberto eram as igrejas católicas, os templos protestantes, a maçonaria, os centros espíritas, né? Os Rosas Cruzes e alguma coisinha outro lado. O resto era tudo fechado, não se abria isso. E o primeiro centro espiritual que abriu, abrindo mesmo esse conhecimento, abrindo as chaves, abrindo esse conteúdo tudo, foi a Pax, através das suas conferências internacionais, que começou lá na USP em 1988, a primeira e a segunda. Aí as demais já começaram a ser ali no IMP. E eu vejo que as pessoas não aplicam esse conteúdo. Não aplicam. E o nosso forte sempre foi aplicar isso na nossa realidade. A gente não segura esse conteúdo. A gente não represa esse conteúdo. Né? E o bom do nosso grupo, da Pax, é que nós abrimos sempre esse conhecimento, sempre essas informações, tudo, para todos, de uma forma indistinta. Tanto é que nós temos quase 40 atividades gratuitas durante a semana, quando o centro está aberto. Ninguém oferece isso. É muito difícil. E você, com a sua liderança, sendo um canal do querido e amado Mestre Saint Germain, nos propicia isso, né? Abrindo portais e mais portais sucessivamente, sem nunca ter fugido a nenhum convite, seja ele internacional, seja ele nacional. Porque nós já fizemos muito, né, nós dois, a caravana do curso de milagres e do xamanismo crístico pelo Brasil, né? Nós já fizemos muito isso, e também fora, internacionalmente.
Então, nós vamos aplicar, nós levamos isso para a realidade. A gente não fica apenas nos livros, só nos conteúdos, tá certo? Nós rezamos todos os dias, né? Inclusive, numa das aberturas lá da Rádio da Vibe Mundial, que a gente faz, às vezes, no ano astrológico, esse ano nós não fizemos, porque teve a pandemia, eu costumo dizer que eu levanto muito cedo, né? Agora já não mais, mas eu sempre levantei. Esse ano não deu para levantar, mas eu sempre levanto entre 5h15 e 5h30, que é a hora que eu rezo, né? E quanto tempo eu rezo? Perguntaram para mim lá. Eu falei, não sei, porque eu também não sei a hora que eu vou dormir, porque eu termino de rezar na hora que eu deito para dormir. Ainda assim, eu dou um restinho para rezar ali, para dormir e aproveitar para onde eu vou, para estar forte, firme, para fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, rezar, nós rezamos. Mas nós também fazemos um trabalho de campo, né? E nós aprendemos lá na Pax que servir é o nosso lema, né? Se nós temos um propósito, se nós temos uma missão, nós deixamos isso para aqueles que nos guiam, para aqueles que nos inspiram, para aqueles que nos protegem, mostrar através das nossas escolhas o caminho que nós devemos andar. Mas servir, não. Aliás, nem é uma obrigação, é um dever nosso servir. E nós servimos em qualquer circunstância. Eu me lembro uma vez, e você deve se lembrar disso, que nós estávamos no grupo, grande por sinal, acho que foi o segundo grupo, 33 pessoas, que nós estávamos vindo do Egito, porque às vezes a gente faz o grupo em partes. A gente tinha passado pelo Marrocos, depois a gente tinha ido até o Egito e na volta a gente estava passando pela Grécia. E o pessoal estava muito cansado, alguns já tinham voltado para o Brasil. Alguns fizeram um intercâmbio em Londres e voltaram para o Brasil. E tinha que visitar algumas ilhas ali na Grécia, tudo, e nós perguntamos quem queria fazer aquele passeio. Metade do grupo estava muito cansado e declinou. Nós fomos. E descemos numa determinada ilha, não sei se você se lembra disso, eu devo ter registrado em algum lugar. Nós descemos numa determinada ilha e você falou assim para mim, Saint-Germain está pedindo para a gente subir aquela colina. Era um grupo pequeno que tinha aí, talvez umas 7 pessoas, que é mais ou menos o número de pessoas que precisava e precisa sempre para fazer o trabalho, né? E éramos em 7. E nós subimos a colina, com medo, um pouco de dificuldade, mas subimos a colina. Quando chegou lá, nessa colina, tinha alguns escombros da época da Grécia Antiga. Alguns pilares, algumas pedras tombadas, grandes, com um peso assim exorbitante, quase meia tonelada, algumas pedras. Você fala assim, vamos fazer um círculo aqui em volta. E vamos fazer uma oração e vamos rezar com o nosso pensamento firme, porque isso aqui era um templo de luz. E hoje ele não vibra luz. E nós estamos fazendo essa peregrinação para a Grécia que ele pediu para nós abrirmos esse templo e iluminarmos aqui o Mediterrâneo, onde está tendo muitos problemas em termos da terra, em termos de deslocamento, porque ainda tinha um pouco de terremoto lá. E nós rezamos. Quando nós voltamos, as pessoas perguntaram para nós, e aí, aonde vocês foram? Aí nós falamos, olha, nós fomos rezar, nós fomos fazer a abertura do templo de luz que tinha se encerrado lá ainda no templo de Atlântida. As pessoas ficaram assim, quietas, em silêncio, como se tivesse perdido o barco, como se tivesse perdido a caravana. Quando a gente está numa peregrinação, e a vida é uma peregrinação, a gente não pode ficar à mercê de nenhum tempo que não seja o deles. Nós temos que estar à disposição sempre. Temos que estar sempre prontos, munidos. E quando eu digo munidos, eu digo da nossa mente, eu digo do nosso coração, mas das nossas atitudes.
das nossas ações. Nós temos que aplicar isso na nossa realidade, porque só assim terá efeito toda a questão espiritual que nós estamos envolvidos e que tão bem você sabe. E o 1111 foi um registro disso. Foi um registro disso para todos os nossos voluntários, que nunca nos faltaram na Pax. Nunca nos faltaram. E de todos aqueles que um dia passaram por aquelas portas e receberam as graças e as vibrações que eram necessárias em suas vidas para dar um prosseguimento nos seus sonhos. E nós conhecemos muitos que, através de ter entrado lá, de ter servido, de ter contribuído com o seu silêncio, com o seu pensamento, com as suas ações, deram uma guindada muito grande nas suas vidas. O que vem acontecendo com essas pessoas que hoje você vem dando abertura no espaço seu aqui, das 17 horas, e nas vivências, que geralmente são feitas à noite. Muita gente boa, muita gente qualificada, trazendo esse conhecimento, trazendo essa sabedoria que foi construída através da sua experiência e do seu tempo. E aqueles que ainda não formaram a sua experiência, a gente vê nitidamente que são pessoas inspiradas, que são pessoas intuídas para fazer exatamente aquilo que vem fazendo. E eu vejo essas pessoas mais novas com muito bons olhos, porque são aquelas pessoas que vêm da década de 80 para cá, que são as crianças cristais, as crianças índigos, que estão mostrando para a gente por que vieram e por que estão aqui. Nós aprendemos muito com eles todos os dias. Aliás, nós aprendemos até com as nossas crianças, nós aprendemos com os nossos animais, né? Com as nossas criaturas. Eles nos ensinam muito, né? Mas o 1111 trouxe essa expectativa. Então, acendeu aquilo que era um ponto de luz aqui na cidade de São Paulo, ele se tornou um ponto de luz que expandiu para todo o planeta. Nós levamos depois um grupo imenso para a Índia, que foi a nossa primeira viagem, quando nós estivemos lá em Darjeeling, depois para Monte Shasta, e foi indo assim para Banff, e nós fomos para Chartres, nós fomos para São Michel, nós fomos fazer a peregrinação da Maria Madalena, e nós fomos para o mundo. E é assim que nós temos levado a mensagem, a nossa energia e o nosso compromisso nos lugares que o mestre precisa. É verdade, muito bem. Adorei tudo que você falou. Eu até me deu uma nostalgia, assim, aquela época que dava para viajar, né? Por enquanto está todo mundo congelado. Então, that's okay. Tá. Não, porque vira e mexe eu recebo e-mail. Quando vai sair viagem? Eu falo, quando eu souber alguma coisa, eu aviso. Mas o mestre, quando nós começamos a rezar em março do ano passado, falou que até dezembro de 21, ainda tem um longo ano pela frente, nós vamos ficar pianinho. Então, por gentileza, vamos ter paciência, né, Bueno? Pois é, eu adoro. Eu quero só explicar que quando nós fazemos peregrinações especiais em locais sagrados da Mãe Terra, claro que tem o foco principal e tem os rituais que o mestre já assinala antes da gente sair do Brasil. Mas sempre tem surpresinha, né? Porque nós também, mesmo eu só fico sabendo na hora o que ele quer que seja feito, aonde, né? Ele escolhe os cristais que ele quer que a gente dê para as pessoas que estão indo e os dias que vão ser os rituais, etc. Mas quando chega lá é que a gente tem essa grande oportunidade de estar trocando energia e fazendo com que aqueles locais do planeta possam estar vibrando na luz, no amor, na paz, né? Eu quero dizer que quem viaja com a Pax, como quem viaja com qualquer outra pessoa que seja grupo espiritualista, tem uma missão de resgate do próprio karma, vai lá para trocar a energia, você vai lá para transmutar uma carga negativa sua e do local, e você vai para pegar uma bagagem positiva para o seu novo ciclo na sua vida. Como agora nós estamos em isolamento social, as viagens do ano passado foram todas virtuais. Nós compartilhamos inúmeros vídeos das viagens da Índia e de Mount Shasta. E muitas pessoas me escreveram e-mails, nossa, me senti lá, que legal.
E eu fico feliz, porque, de repente, mesmo as pessoas que gostam de viajar, tem gente que às vezes não tem possibilidade de estar fisicamente. Porque quem determina não é só a nossa vontade. A nossa vontade é 80%, mas é Deus, né? E os espíritos dos locais que se abrem para cada pessoa estar lá fisicamente. Tanto que os grupos da Pax não têm número mínimo nem número máximo de participantes. Mestre Saint Germain pediu para ir, eu e o Bueno já fomos, ponto. Né? Independente de pessoas. Quer dizer, então, nesse momento ele pediu para a gente rezar. Então, eu estou rezando 2 vezes por dia, né? Rezando assim, às 15 horas e depois às 5, conversando com profissionais da Pax e pessoas que têm a ver ao longo dessa nossa história de 40 anos. Esse ano de 2021, nós celebramos 40 anos de trabalho e 30 anos da nossa sede lá na Brasileira. Então, é um longo percurso, graças a todos vocês que estão com a gente, porque ninguém faz nada sozinho, né? É verdade, Carmen. E você falou uma coisa com muita propriedade, né? É muito importante a gente estar fisicamente nos lugares. É muito importante. Porque naquele lugar, enquanto a gente está dormindo, a gente está num outro plano, daquele lugar onde está, recebendo todos os ensinamentos possíveis e todo o comprometimento também daquilo que vai vir na sequência. Mas aquelas pessoas que dificilmente, ou por causa do trabalho, ou por causa de outras condições, não tenham condições de estarem no grupo, é uma maneira delas viajarem com a gente e se transportar no lugar aonde estão, enquanto dormem, para aquele lugar. Para aquele lugar. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa propriedade ainda em sua mente, e principalmente no seu coração, que é o sonho. É o sonho. Né? O sonho, eu costumo dizer, e a esperança, elas jamais findam na busca daquele que é um peregrino, daquele que é um buscador, daquele que é um adepto, daquele que é um discípulo. Porque é isso que faz levar ao pé da montanha todos nós, aonde ali só existe um caminho até o topo. Existem vários caminhos para se chegar até lá, mas na hora de subir, só existe um. Né? A gente pode estudar a numerologia, nós podemos estudar a astrologia, nós podemos estudar a cabala, nós podemos estudar o xamanismo, nós podemos estudar tudo que estiver à nossa frente. Filosofia, matemática, física, química, tudo aquilo que nós temos oportunidade, até mesmo nos esportes. Porque a verdade, ela se apresenta até naquele mínimo ser, ou na mínima folhagem que ali se está diante da gente. A verdade está em todos os locais. A Heloísa tem um curso que eu acho fantástico, não sei se ela já deu. Se ela não deu, cobre ela. Porque é um curso que, no meu caso, não teve muito efeito, porque faz parte da minha profissão como arquiteto, ter uma capacidade de observação muito grande daquilo que acontece na minha volta. Né? Parece que eu tenho 360, minha visão é 360. Né? É aquelas câmeras de vídeo que fica verando assim e pega tudo. Né? Mas a Heloísa tem um curso sobre percepção. Percepção. E você deve cobrar ela para ela dar essa vivência ou esse curso aqui à noite para o pessoal nosso. Porque isso cria uma antena e uma visão periférica maior daquilo que nós estamos vendo. Porque a verdade, às vezes, está na nossa frente, aquilo que a gente busca. Né? Eu não digo a verdade absoluta, porque essa é divina. Eu digo aquela verdade que cada um busca, uma chave aqui, uma chave ali, e às vezes ela está muito perto da gente, mas por a gente não ter a nossa percepção aflorada,
a gente deixa passar e pensa que as oportunidades não estão sendo dadas para a gente. Pensa que ninguém está olhando por nós. Pensa que as oportunidades é só para os outros. Não, a oportunidade é para todos, indistintamente. Eu estava numa reunião e a pessoa perguntou para mim, perto da Semana Santa, a gente tem aqueles trabalhos que a gente fazia na Pax e tem aquela coisa da malhação do Judas, né, no sábado. Pelo menos eu moro no interior, ainda tem isso. A criançada aqui faz o Judas e sai malhando o Judas no sábado de aleluia, né? Dizendo que o Judas era o cara que tinha mesmo que ir para a cruz, não era Jesus. Que era um traidor, tinha vendido Jesus por 30 moedas, aquela... Pensei com eles um pouco, fiz uma reflexão ali na hora. Jesus mesmo chegou perto de Judas e falou assim, faça o que tiver que fazer. Eu acredito que todos nós estejamos dentro de um plano. E Judas também estava dentro do plano. Ele fazia parte do plano. Se ele não existisse, como que se daria aquela intervenção e a paixão de Jesus? Então, todos nós servimos a um determinado plano e a uma determinada causa. Um comprometimento através do Conselho Kármico, né, que a gente faz através de um projetinho, né, que quando a gente vem para cá, eu não sei se a maioria das pessoas que estão nos ouvindo sabem disso, mas de 4 pessoas que vão na frente do Conselho Kármico, só uma encarna. Nós apresentamos os projetos que nós temos para encarnação ao Conselho Kármico e eles dizem, tudo bem, esse projeto que você vai fazer lá? Então vem para cá. E a gente vem para cá para fazer o projeto, dito e feito como a gente faz. É lógico que uma vez encarnado e tendo livre-arbítrio e através do véu de Maia, evidentemente que as nossas escolhas saem um pouco fora daquele caminho. E, às vezes, a gente toma uma chicotadinha aqui, um puxãozinho de orelha ali, né? Quando a gente faz isso, a gente que está acostumada, e o mestre aí percebe que nós estamos meio fora do ritmo, ele logo dá uma lambadinha na gente, a gente fala, opa, peraí, não é aqui, é para lá, e vai. Mas tem muita gente que não tem essa percepção, não está acostumado com isso, né? E não sabe fazer mais ou menos as coisas que às vezes está sendo orientada para a gente fazer. Mas a gente precisa estar antenado que ninguém está aqui a passeio. Ninguém está aqui. A única pessoa que eu vi a passeio foi um ser iluminado, que eu acho que num dos livros que eu li, ele foi incumbido, ele era ascensionado. Não sei se você já leu esse livro. E ele era ascensionado. E ele recebeu a incumbência de vir para a Terra fazer e criar uma determinada vacina. Justamente uma vacina num período epidêmico que ia acontecer, mas que ele ia trazer a vacina e que tudo ia ficar restabelecido novamente. E ele foi convocado. Ele era ascensionado, ele não tinha obrigação nenhuma de reencarnar. Ele estava livre da roda de reencarnação. Ele estava livre da roda de samsara. Estava livre. E aí o pessoal chamou ele e ele falou, peraí, eu estou numa boa aqui eu canto com os anjos, aqui eu só vejo estrelinha, aqui só tem luz, aqui não tem ninguém sacana. Por que eu tenho que descer? Não, porque você vai fazer um trabalho e tem que ser uma pessoa ascensionada para quando chegar lá, não dar uma voada. Você vai entrar no caminho, vai reto nesse caminho e você vai descobrir essa vacina e a cura para a humanidade, que eles vão precisar, porque a epidemia vai vir em tal época. Então, até você amadurecer, fazer os seus estudos e você se tornar um cientista na área médica, você tem que ir agora, está em cima da hora. Ele virou para o pessoal e falou assim, ó, tudo bem, eu concordo, mas se eu também tiver uma coisa que eu quero. Mas o que você vai querer? Pô? Você é ascensionado, o que mais você vai querer, cara, lá?
Nós vamos te dar todas as condições para você trabalhar e você criar essa vacina. Todo mundo vai estar na sua volta. Você não tem como dar errado. Não, eu vou, eu desço. Só que tem uma coisa. Eu só desço se eu puder chupar sorvete de coco. A turma falou, você pode chupar sorvete de coco. Você vai poder. Você pode, vamos criar aqui um estabelecimento para você, um critério para você. Você não vai ter problema pulmonar, você não vai ter problema de garganta. Então você pode ir lá, você vai tomar o seu sorvete de coco. Aí ele veio. Né? Ele veio, criou a tal vacina e desenvolveu essa vacina, levando todo o planeta a uma situação de equilíbrio, de harmonia na saúde novamente. Que livro é esse? Então, depois eu vou procurar o livro. Mas é tantos livros que eu já li, Carmen, que eu vou guardando determinadas situações e uso, às vezes, como exemplo, que nem num bate-papo desse que a gente está tendo. Que, às vezes, eu até uso lá nas vivências também para o pessoal ver que, às vezes, tem pessoas iluminadas à nossa volta. Pessoas que já receberam a sua ascensão, as pessoas que já são e têm uma magnitude alta de luz e que está à nossa volta e que a gente não percebe muito porque a gente não atenta aos exemplos. Sim. A gente não atenta aos exemplos, porque o que nós precisamos hoje em dia é de exemplos, né? Aplicados na nossa realidade. Não é tanto a questão só do conhecimento. O conhecimento é importante? Claro que é. É uma virtude? É, do quinto raio? Sim. O mestre Larion fica satisfeito quando a gente se esmera no nosso conhecimento. Nossa, ele deve dar pulo de alegria. Mas se isso não for aplicado na nossa realidade, pouca tem serventia, porque as outras pessoas que estão à nossa volta não vão poder assimilar e compreender melhor e ter as experiências nas suas vidas. Sim, com certeza. Olha, a Deise, a Carolina estão te mandando beijos, abraços, corações. Muito bem. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta para o Bueno? Eu ativei os comentários. Estão perguntando se você vai fazer vivência na Pax. Se essas pessoas soubessem quantas vezes por dia você me pede isso, não, Carmen? Sim. Durante o ano inteiro você me pediu isso, né, Carmen? Mas eu vejo como uma grande oportunidade, Carmen, da gente dar, e você vem dando isso para as pessoas mais novas, para as pessoas ainda que não são conhecidas, né? Eu tenho muito pouco presença na mídia, né? A minha presença, eu costumo dizer que ela é uma questão de energia quando eu estou próximo às pessoas. Eu gosto de olhar no rosto das pessoas, né? Quando elas estão sentadas. Eu gosto de ver qual é a indagação, qual é a dúvida. Eu provoco aquilo nelas, né? Eu tiro alguma coisa que estão dentro delas para fora, porque às vezes as pessoas são inibidas. E lá a gente faz um trabalho também de deixar a pessoa à vontade para que ela se coloque nas dúvidas que ela tem. Às vezes até um pouco fora do contexto que a gente está falando na hora. E a gente vai fazendo público, né? Eu costumo dizer que a vivência do xamanismo lá na Pax é mais ou menos a praia, né? A praia da Pax, né? Porque é a praia da Pax. Por quê? Porque é um público flutuante, né? Tem aquele pessoal lá na praia que mora, que trabalha lá na praia, mas se tiver um feriado, se tiver alguma coisa, a praia enche, né? A vivência do xamanismo crístico é a mesma coisa. Tem o público cativo, né? E tem o público que é flutuante, que se tiver um título bom, que as pessoas são levadas ou têm interesse, ou que tem um feriado, aquilo explode, porque às vezes não tem lugar para todo mundo. Então, a gente é mais ou menos que nem a praia, que nem o litoral, né? A gente tem o povo fixo que trabalha lá, que mora lá, e tem o pessoal flutuante. E tem também aquelas pessoas, assim que eu digo às vezes lá carinhosamente, que a gente é meio comercial, né? A gente é um comercial de televisão, né?
tem alguma coisa na programação, né? Ou falha, quem que põe? Chama o Bueno. Né? Aí o Bueno vai lá e pá naquele horário lá, e encaixa lá, e acaba dando um jeito de socorrer a casa. Então é mais ou menos isso que a gente faz. Mas o xamanismo crístico, para as pessoas entenderem como ele funciona, nós temos que entender como o mestre age, como o Saint-Germain age. Porque nós usamos o nosso raciocínio. E o nosso raciocínio, a nossa razão, é lógica. Sim. O Saint-Germain, não. O Saint-Germain, a lógica dele, eu acho que a lógica espiritual é completamente diferente da nossa. E o xamanismo crístico é feito em cima daquilo que ele pede. Aquilo inspira e aquilo que a gente conhece dele. É quase que uma alquimia o xamanismo crístico. O xamanismo crístico não tem nada a ver com o xamanismo arcaico. Aliás, até tem a página 2. Depois não tem mais. Entendeu? Aí não tem mais. Porque o nosso trabalho é abrir o chakra cardíaco das pessoas. É abrir o chakra cardíaco das pessoas usando a chama trina e a chama violeta, que é o maior instrumento que ele nos deu com a sua dispensação a partir de 1930. Então, o trabalho é diferente. Eu tenho alguns irmãos, né, que trabalham com xamanismo, aliás, com trabalhos excelentes na área do xamanismo universal, na área do xamanismo cósmico, na área do xamanismo tradicional, arcaico, no xamanismo peruano, no xamanismo mexicano. Em vários lugares a gente tem vários amigos. Mas, no nosso caso, nós não escolhemos. É aquela história do chicote que eu estava dizendo lá atrás. E você sabe muito bem como é que eu entrei nessa. Você sabe muito bem como eu entrei nessa. Né? Aliás, a primeira vez que você olhou para mim, já falou para mim de cara: olha, você é xamã. Eu disse sim, eu torço para o São Paulo Futebol Clube, sim. Eu saí de esgueio, eu derrapei. Quer dizer, eu não queria nada com nada, porque eu já tinha experiência anterior do meu avô. E eu não queria saber desse papo perto de mim. Mais um pouco mais lá na frente, dentro da onde a maioria das pessoas tiveram, vamos dizer assim, a sua luz, que foi justamente na Igreja da Luz Interna. Né? É um templo maçom misto em Los Angeles. Pois é, que tinha a senhora Trude, que era uma vidente, depois de um trabalho de cura, o maior grupo, acho que a gente tinha ido para Monte Shasta, depois de um trabalho de cura que a gente tinha feito, estava todo mundo sentado, ela sai de lá da mesa dela, coisa que eu acho que não era habitual, ela sai, ela dá uma volta inteirinha no salão, que era uma arena, era quase uma arena medieval. Ela sai, dá uma volta completa na arena, nós estávamos do outro lado da arena, ela parou na nossa frente, olhou para a minha cara e falou assim: levanta. Eu levei um susto, porque a arena estava cheio, a igreja estava lotada. Falei, fiz alguma coisa errada no trabalho de cura. Aí agora eu vou receber o puxão de orelha aqui ao vivo. Falou, levanta. Eu me levantei, ela falou assim: ó, Deus mandou dizer para você que o índio que está do teu lado já não está aguentando mais. Ou você começa o seu trabalho, ou você vai subir. Dando um ultimato. E eu querendo fugir, dar uma ajudinha ali, uma mãozinha ali no 1111, uma mãozinha ali na triagem do círculo de luz, na recepção, assistindo as orações de quinta-feira, aquela coisa toda. O pessoal chegou para mim e falou assim: escuta, não dá para fugir. Ou faz. Aquele tal do compromisso que eu falei para você lá no Conselho Kármico.
que a gente assume e tem uma hora que não tem como você escapar, ou você faz ou você faz. Verdade. E aí você falou para mim, depois que eu sentei, né? Ela voltou lá para o lugar dela. Depois que eu sentei, você virou para mim e falou assim: eu já te falei isso. E quando nós voltarmos agora para a Pax, você vai começar o seu trabalho na Pax, querendo ou não. Agora não tem mais como você fugir. É lógico que isso tem um desdobramento, teve uma iniciação posterior, nós voltamos para lá, a Igreja da Luz Interna não existia mais, mas muitas das pessoas que nós conhecemos, o Gaspareto, o Perpétua, menino, Shirley MacLaine, todo todo mundo. mundo teve a sua revelação, todo mundo teve a sua revelação lá na Igreja da Luz Interna. Sem Mas dizer, isso, a reverenda mas, Trude, ela nunca, ela era a principal, era uma senhorinha já de mais de 90 anos, ela nunca saía da cadeira dela, ela ficava lá na cadeira, os outros que ajudavam é que saíam e davam algumas mensagens para quem estava. E aquele dia, até me arrepia, foi ela. E naquele grupo, se não me engano, estava a sua mãe, né, o seu irmão, seus tios, e que foram com a gente para Mount Shasta. E depois a gente passou em Los nós, Angeles. nós, Estava nós estávamos aqui, testemunhando que você tem o lado chamado tudo, trabalhando. todo mundo testemunhando. E a maior surpresa foi a minha mãe. A minha mãe, você estava de um lado e ela estava do outro. Quando você me puxou a orelha de um lado, ela me puxou do outro e falou assim: eu já sabia disso. Eu não sei por que, que você tem esse ranço de não querer fazer esse trabalho, menino. E ainda tomei um puxão de orelha dela também. Pois Quer é. dizer, não tinha mais como fugir, né? A história é um pouquinho mais longa do que essa que eu estou contando para vocês aqui, mas numa outra oportunidade, quando eu tiver, eu conto inclusive a odisseia que eu passei para fazer a minha iniciação para começar o trabalho. Porque quando a gente voltou para o Brasil, assim mesmo ainda relutei um pouco. Mas aí foi uma coisa que aconteceu na nossa vida, que ela mudou completamente, para variar com você, e a gente teve que voltar para o mesmo local. Mas aí eu continuo numa outra oportunidade. Mas eu quis demonstrar com isso que, que a vida nos guarda e nos revela determinadas situações que às vezes a gente não está vislumbrando. Mas a gente está trabalhando para que ela vislumbre. Se você não dá continuidade, se você não mantém o seu trabalho com regularidade, né, ele acaba não vindo. É a regularidade do seu trabalho que permite se descortinar outras coisas na sua vida que você nem imaginava. Você pode ter planos. Porque eu vinha falando do mestre. Você pode ter planos. Você pode ter sonhos. Mas nunca o seu raciocínio e a sua mente vai ser tão capaz, ou ter tão a força que os mestres, os anjos e os seus guias têm em relação a você. Uma das coisas que as pessoas me perguntam é: como se tornar xamã? No seu curso você ensina a ser xamã? Bom, não dá para fazer isso. Todos nós temos um pezinho no xamanismo. Mas para você ser um xamã, você é escolhido para ser. Não é você que escolhe, você é escolhido. E é o Espírito que te guia, é que te escolhe e te mantém você naquele caminho. Ele que vai te disciplinando. Ele que vai mostrando para você o caminho que você tem que seguir. E no momento certo da sua vida. Todos nós temos um pezinho no xamanismo? Todos nós temos um pezinho no xamanismo. Todos nós temos um pezinho no samba? Todos nós temos um pezinho no samba. Todos nós temos um pezinho na espiritualidade? Todos nós temos um pezinho na espiritualidade. Mas quem determina isso é o Espírito que nos conduz. Nós somos escolhidos. É verdade. Eu quero dizer que eu frequentava esse templo maçom, frequentei um ano, em 87, quando eu morei em Los Angeles. E depois, quando começamos a levar os grupos da Pax para Mount Shasta, nós parávamos lá em Los Angeles para visitar a Self-Realization, em Yogananda, o templo maçom, o Kabbalah Center, na Robertson Boulevard. A gente fazia toda a pregnação espiritual.
E tanto que eu convidei a reverenda Trude Jarno para vir para a primeira conferência de metafísica em 88 na USP, e ela falou que viria em 89. Aí veio um outro casal representando o Templo Maçom, o reverendo Art Lytle e a esposa dele. E depois, numa outra oportunidade, quando a gente voltou, como todos eles eram já de bastante idade, né? A reverenda Trude Jarno já tinha 92 anos naquela época, eles tiveram que devolver o prédio que era alugado, eles resolveram terminar com o trabalho, porque a maior parte do pessoal que dirigia já estava fazendo o check-out do planeta. Então, só para dizer, e eu adorei, porque não adianta fugir, quando a gente tem missão, né, Bueno? Olha, você tem 4 minutos. Antes de você deixar a sua mensagem final, eu quero convidar os nossos amigos. Amanhã, aqui no Instagram, às 5 horas, eu converso com a querida Deise Bueno. Ela vai estar falando sobre qual é o cristal e qual é o anjo do ano de 2021. Você não vai perder, hein? A Deise é filha do Bueno. Ela morou em Los Angeles há muito tempo, tem toda essa irradiação, super ligada a Madame Pelle, a energia dos cristais. E amanhã ela vai estar falando sobre anjo do ano e o cristal do ano. Tua mensagem final. Carmen, só para não esquecer, né, a gente falou de xamanismo. Quem frequentava a igreja também da luz interna era o Foster. Para a gente não deixar aqui passar, para não deixar passar também, porque ali, na verdade, era uma comunidade americana, ali na Califórnia, que praticamente foi a flor de lótus para expandir e irradiar aquela luz daqueles seres praticamente para o planeta todo, né? Nós recebemos muita influência daquele lugar. O que eu quero deixar como mensagem, então, para aqueles que estão nos ouvindo, que é aqueles que estão aqui presentes hoje, é que não temam nada, né? Uma vez também me perguntaram o seguinte: se você tivesse um pedido para fazer, um só, para fazer alguma coisa que Deus lhe dissesse para você, Bueno, qual é o pedido que você quer realizar? Eu não posso ser hipócrita, Carmen, né? Tem tanta coisa que acontece no mundo que a gente gostaria de terminar, as pessoas até acharem engraçado a minha parte mais, assim, vamos dizer assim, singela, né? Eu falei a minha mãe, né? A minha mãe, porque mãe é mãe. E eu sei o que ela significou na minha vida e o que significa ainda para mim, né? Eu acredito que significa também para todos. Mas a mensagem que eu quero dizer é que se eu não tivesse esse pedido, mas tivesse 2 pedidos, eu não terminaria ainda com a fome, eu não terminaria ainda com a pobreza, eu não terminaria com as doenças, eu não terminaria ainda com essas coisas, mas eu terminaria com o medo. O medo é a grande razão de todas as consequências que nós temos, desde a pobreza até as nossas doenças. O medo. Então, a minha mensagem é o seguinte: força, coragem, fé, disciplina, determinação, vontade e proteção na vossa vida. Porque aí acaba com essa brincadeira do medo. E acaba também todas as dificuldades que nós vamos ter no percurso da nossa vida. O ato de heroísmo nada mais é do que você vencer o medo e você enfrentá-lo de modo que o seu coração venha em primeiro lugar, aonde a justiça e a paz sejam predominantes na sua vida, independentemente do que vai lhe causar. Tenha um bom ano a todos, um ano de muita luz, de muito amor, porque vai ser regido por Vênus a partir do dia 21 de março. Nós vamos entrar em Vênus. Acabou? Então, beijo. Beijo. Gratidão, namastê, família Pax. Espero vocês aqui amanhã às 5 da tarde, conversando com a querida Deise Bueno.